desta forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação. Outra história no livro. Gideão e seus 300 homens já exaustos continuaram a perseguição, chegaram ao Jordão e o atravessaram em Sucote. Disse ele aos homens dali: peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim, replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante desse Carcor, e com eles cerca de 15 mil homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120 mil homens que portavam espada tinham sido mortos. Gideão subiu pela rota dos nômades a leste de Noba e de Joquebeá e atacou de surpresa o exército. Zeba e Zalmuna, dos reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres, verso 14. Ele capturou um jovem de Sucote, o interrompeu e o interrogou. E o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, porque deveríamos dar pão aos homens exaustos. Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeba, aqui para uma história, começa outra. Verso 18 começa outra história no livro. Então perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam. Cada um tinha o porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse: mate-os. Jéter, porém, disseram: venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de um homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço dos camelos. Mais uma outra história dentro do mesmo livro. Verso 22. Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você e seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhes Gideão. Nem seu filho reinará sobre vocês, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só lhes faço um pedido, e cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ele, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, e os colares que estavam no pescoço dos seus camelos. Gideão usou ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família.
Assim Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça durante a vida de Gideão. A terra desfrutou paz 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para a casa onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres, suas concubinas que moravam em Siquém. Também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada, Asbiesrita. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balins, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Amém? Olhe para mim. Tema da mensagem de hoje: vença a guerra, perca a vitória. Amém? Esse é o tema da mensagem. Vença a guerra, mas perca a vitória. Nós sabemos que na história do mundo, desde quando o mundo é mundo, houve várias e várias guerras que ceifaram milhares de vidas. Povos contra povos, nações contra nações. Nós estamos presenciando hoje na atualidade, está acontecendo a infeliz guerra contra a Rússia contra a Ucrânia, né? O bendito do Putin lá, agora ele convocou todos, um contingente maior de soldados, porque antes só estavam aqueles que estavam alistados, aqueles que estavam prestando serviço. Agora ele pegou e convocou aqueles que já estavam na reserva, e está se levantando, o povo russo está se levantando contra isso, porque eles não querem ir para a guerra, e aqueles que se levantam contra esse governo do Putin, eles estão sendo presos, não é? Então a gente percebe que o mundo, desde quando o mundo é mundo, houve-se guerra, e dessas nações que já passaram por guerra durante a história do mundo, 56 delas ainda têm problemas com minas terrestres. Você já ouviu falar sobre minas terrestres? Tem um filme, não é? Ele é um filme de um soldado que ele vai... Eu não posso... Vou dar spoiler, porque vai se identificar com o que eu estou falando aqui. O soldado ele é um sniper. Ele vai para a guerra, ele vai matar um líder de uma tribo tribal no deserto, ele mais um. Porque normalmente o sniper é o que atira e tem o outro que mede a distância, o vento, enfim, é o... sei lá como chama isso. Estava do lado deles, e na hora ele viu que era um casamento e ele titubeou e não atirou, e por ele não ter atirado, ele foi descoberto. Resumo da história: ele teve que sair fugido, correndo no meio do deserto, só dois. Chama pelo rádio, o rádio não pega. Ele chega no campo minado, o amigo dele pisa numa mina e babau, morre. E ele viu que está na hora do filme, ele fica nessa posição, com o pé em cima de alguma coisa, e ele ajoelha, ele fica em pé. A história do filme é essa. E ali, agora eu não vou te contar o que acontece, senão você não vai assistir o filme, não é? Mas vou te dar o spoiler. Quando no final do filme ele descobre que não era uma mina, ele tinha pisado sobre uma lata vazia. Por que nós estamos falando sobre minas? Porque várias nações que passaram por guerras, 56 delas, segundo a pesquisa que alguém fez, ainda tem problemas com minas terrestres. Angola possui 20 milhões de minas que ainda não foram retiradas. Afeganistão tem mais de 10 milhões de minas terrestres. O Camboja tem mais de 4 milhões de minas terrestres. Por que não é retirado? Primeiro, é difícil de saber onde está, mas com isso muitas pessoas perdem as pernas, perdem a vida. Por que nós estamos falando sobre isso? Vamos encaixar essas minas aqui em Gideão. Porque as guerras em algumas dessas nações que eu acabei de falar, elas podem ter terminado, mas os perigos ainda não desapareceram. Ficaram resquícios da guerra por onde a guerra passou. Então Andrew Bonner, ele disse a seguinte
frase. Se você prestar atenção nessa frase e entender essa frase, você vai entender todo o resto no contexto de Juízes capítulo 8. Nós já citamos essa frase aqui quando estudamos sobre Gideão, sobre Josué, aliás. Andrew Bonner, ele disse a seguinte frase: permaneçamos tão vigilantes depois da vitória quanto antes da batalha. Permaneçamos tão vigilantes depois da vitória quanto antes da batalha. Porque os midianitas, ele teria prestado mais atenção, ele teria ficado mais vigilante depois da batalha quanto ele ficou antes da batalha. Por que isso aconteceu? Porque os problemas de Gideão não tinham acabado. Ele venceu um inimigo numeroso, se eu não me engano 135 mil soldados foram vencidos por apenas 300 soldados. Mas a gente percebe que ele venceu a guerra, mas ele perdeu a vitória, porque os problemas de Gideão não tinham acabado. Porque Gideão aqui ele descobre, quando está acabando a guerra que ele estava enfrentando com os midianitas, ele descobriu que ainda tinha umas minas internas, vamos usar essa expressão, prontas para explodir. Ou seja, o problema de Gideão, eu escrevi aqui a caneta, Gideão venceu os inimigos de fora, mas ainda precisava vencer os inimigos. Ele não conseguia e não percebeu e não entendeu que os problemas dele ainda não tinham terminado. Então isso acontece muito conosco. É mais fácil você vencer uma guerra lá fora do que você vencer uma guerra dentro de casa. Jesus disse assim, Mateus 10:36, os inimigos do homem serão os da sua própria família, os inimigos do homem serão os da própria casa. E Gideão descobriu que tinha minas internas, ele descobriu que tinha problemas dentro da nação dele, e a gente percebe que no capítulo 8 mostra as respostas de Gideão a várias pessoas depois dele ter vencido. Você lembra que eu falei? Isso aqui é um pedaço da história, depois cabe esse, tem outra história, depois tem outro problema para Gideão resolver. Então esse capítulo mostra como Gideão lutou com essas situações internas de fuga. Ela não vai ser externa, ela vai ser interna, tanto fisicamente quanto pessoalmente. Ela vai ser mais difícil de ser travada internamente, não é lá fora. Imagina uma situação, passa uma pessoa lá fora e diz assim, você é louco. Você vai falar, louco é você, e se exploda, sua opinião não me importa. Estou errado? Mas se uma pessoa que você ama, você quer bem, que você espera uma resposta e um auxílio na hora da sua dor, chega para você e aponta o dedo, você é doido. Ao invés dela te levantar, ela vai te derrubar. Sabe qual foi um dos maiores problemas que Davi teve que enfrentar antes de enfrentar o gigante? Não foi o gigante, foi os irmãos dele. Os irmãos dele, em 1 Samuel 17, quando ele chega, dias e 40 noites, o exército de Saul era desafiado pelo Golias. E não teve um homem de coragem, não teve um homem, um soldado que fosse para lutar contra aquele gigante. E aí Davi, instruído pelo seu pai, foi levar comida para o seu irmão, se eu não me engano, Eliabe, que era o irmão de Davi. E o que acontece? Quando ele chega, o irmão dele já chega e diz, o que você vem fazer aqui? Você quer tomar também o meu lugar de soldado? Porque ele tinha ciúme do seu irmão. Então a gente percebe que as críticas, quando elas são internas, elas machucam mais do que as críticas externas. Esse é o contexto de Juízes capítulo 8. Por isso que ele perdeu a vitória, porque o problema interno era maior do que o problema externo. O problema externo de vencer 135 com 300 foi fácil, mas ele enfrentou problemas. Então ele vence o inimigo de fora, mas ainda precisava vencer os inimigos dentro de casa. Ele precisava vencer. E como ele venceu isso? Gideão, cada um desses acontecimentos que Gideão descreve, que o texto de Juízes mostra aqui, foi um desafio para Gideão. E Gideão responde a cada um desses desafios de maneira diferente. Nós vamos ver aqui, obviamente não vai dar tempo, o pastor Ed fala muito, mas ele respondeu de maneira diferente, a desafios diferentes.
Então isso eu entendo que nós temos que ter sabedoria para saber solucionar problemas e ter respostas diferentes para problemas diferentes. Olha, se nós orássemos por sabedoria, nós teríamos mais sucesso na vida. Provérbios diz que sabedoria é mais preciosa do que ouro e prata. Sabedoria mais preciosa. Qual foi a maneira diferente que Gideão responde? Capítulo 8, verso 1. É a primeira coisa do texto que a gente pode aprender aqui. Que Gideão responde de forma branda. Guarde essa frase, branda aos seus críticos. O verso 1 ao verso 3 diz assim, leia comigo se possível. Os efraimitas perguntaram então a Gideão, por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhes respondeu, o que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com Gideão. Aqui a gente percebe que Gideão está terminando a sua campanha de guerra. Mas tem uma tribo, essa tribo era a tribo de Efraim. Essa tribo de Efraim começa a se queixar contra Gideão, dizendo para Gideão, por que você não nos chamou para a guerra? Porque a gente percebe que a tribo de Efraim, eles apresentaram essa queixa, provavelmente eles começam a questionar Gideão quando eles estavam dividindo os despojos de guerra, porque naquela época, se uma nação era vencida, os soldados obviamente ficavam com, vamos supor, você vai lá e mata um soldado, ele tem algo de ouro, algum pingente de ouro, vai juntar tudo e depois vai dividir para todos os soldados. E provavelmente a tribo de Efraim, que não participou da guerra, porque só que a tribo de Efraim era uma tribo grande e importante, ela ficava apenas atrás da tribo de Judá, ou seja, a tribo de Efraim, por ela ser grande, eles eram um povo muito orgulhoso, e eles se ofenderam com Gideão. Eles se ofendem com Gideão, por Gideão não ter convocado eles para a batalha. Mas aqui a gente entende como que uma tribo, por eles ser tão orgulhosos, certamente eles não iriam ajudar Gideão, porque eles eram orgulhosos. E Gideão foi sábio em não pedir a eles para participar, porque essa tribo ficaria, lembra ali do teste que Deus prova a fé? Vai embora os covardes, bebe água, vai embora mais 10.000, certamente pelo orgulho deles, eles ficariam ainda mais enfurecidos com Gideão. Por que nós estamos falando aqui sobre orgulho? Há um pecado que Deus detesta, que é o pecado que na Bíblia foi o orgulho de Satanás. A Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus, ele quis ser maior do que Deus. E com isso a palavra do Senhor diz que ele foi precipitado na terra e ele trouxe consigo Satanás e seus demônios. Então a gente percebe então que a tribo de Efraim critica Gideão. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: eles perderam a chance de participar do despojo. E a gente tem que entender o seguinte: muitas vezes nós vamos ser criticados por pessoas que se acham melhores do que nós, por pessoas que às vezes têm posses maiores do que nós, ou pessoas que às vezes acham que estão certas, porque a gente vive, eu pelo menos vivo essa fase de vida. Eu não quero saber se a opinião da pessoa for diferente da minha, eu não vou brigar com a pessoa, fique com a sua opinião. Aquela filosofia de vida assim: você quer ficar com a razão? Eu quero ter paz. Fique com a razão. Eu não quero brigar mais. Eu já tenho 44 anos. Ano que vem eu vou fazer 45 anos de idade. E quando você vai ficando mais velho, aqui os que são mais velhos aqui vão concordar comigo. Acho que aqui todo mundo é novinho. Mas chega uma fase da vida que você para de brigar por causa de coisa besta. Eu vivenciei isso ontem. Eu postei um negócio sobre o nosso querido governador. Aí eu sou médico. Você viu, né?
eu postei um negócio sobre o nosso governador lá. Aí um irmão, que é funcionário do governador, entrou lá e me chamou: vamos tomar um café, que não sei o que, tem algo bom nesse governo. 15 anos que eu não vejo. Nunca me ligou para perguntar se eu estava doente, se eu estava precisando de alguma coisa, como que eu estava. Nunca veio na igreja me visitar. Agora quer sentar comigo para tomar café? Eu falei: vai catar pouquinho, meu filho. E ele falou assim: como é que é? Ah, não é porque eu achei que um pastor queria ouvir o outro lado da história. Eu falei: não quero saber da sua opinião, não vou votar nele, pronto, acabou, é a minha opinião. Só se você falar para mim, não vai mudar a minha opinião. Aí ele falou: então vou deixar de te seguir. Aí eu falei para ele assim: sobre deixar de me seguir, tem 3 pontinhos acima aí, é só clicar lá e me bloquear. Pronto. Não, irmãos, nós vamos ser criticados pela sua posição, seja ela qual for. Agora, eu vou mudar se, olha, você concorda comigo? Se tiver aqui, eu vou mudar. Você concorda comigo? Então, voltando para Gideão, deixa o nosso governador para lá. Deus abençoe que ele saia de lá. Mas foi Deus que colocou ele lá, você crê nisso? Romanos 13 diz: toda autoridade foi constituída por Deus. Mas vamos lá, não quero falar de política não. Já falei 22 vezes que eu vou parar de falar de política. Normalmente, quando os outros criticam alguma coisa que nós fizemos, preste atenção nisso. Normalmente, quando os outros criticam alguma coisa que nós fizemos, há um motivo pessoal por trás das críticas. É possível que nós nunca vamos saber o motivo das críticas que foram feitas a nós. Então, quando alguém está criticando você, é porque tem um motivo pessoal por trás. Nunca vai saber qual é esse motivo. Eu já perdi membro aqui na igreja que eu não sei até hoje por que ele saiu. Simplesmente não voltou mais. Certamente eu falei alguma coisa que não agradou. Mas esse é o papel do pastor, é não agradar. O papel que agrada o pastor que agrada demais, o líder que agrada demais, aquele que ouve, é porque ele está falando aquilo que o povo quer ouvir. E com isso ele se torna um falso profeta. Então a gente percebe que é triste quando os irmãos declaram guerra uns contra os outros, depois de ter lutado juntos. Isso aqui é a coisa mais triste. É você ombrear a mesma causa, guerrear pela mesma causa, e com o passar do tempo surgem críticas que você nunca vai saber o motivo, e essa pessoa muitas vezes ela vai declarar guerra contra você. Ela vai se levantar contra você. Ela vai se levantar. Esse povo Efraim, eles colocam fardos ainda maiores sobre ele. Então isso vai acontecer na nossa vida. Aquela pessoa que você ajudou, aquela pessoa que você orou por ela, aquela pessoa que você sentou quando ela estava triste, você sentou do lado dela, se abraçou, você ajudou de todas as formas possíveis, mas com o passar do tempo ela declarou guerra contra você, mesmo você tendo lutado ao lado dela. Às vezes essa pessoa, ao invés de te agradecer, ela vai colocar um fardo maior ainda sobre você. Você já parou para pensar que nada que você faz, tudo que você faz com uma pessoa, parece que é pouco? Você nunca vai fazer aquilo que a pessoa espera. Foi isso que aconteceu. Gideão estava lutando, e essa tribo não foi lutar com Gideão. Essa tribo não foi lutar com Gideão. Eles estavam preocupados por eles não ter participado da separação dos despojos de guerra, de mais de 100 mil soldados que foram mortos. Eles estavam preocupados não em honrar e lutar pelo seu povo. Eles só queriam as riquezas. Eles só queriam as riquezas. Isso acontece conosco, irmão. É aquela situação que quando você não tem nada, tem ninguém do seu lado. Mas sua vida melhora um pouquinho, as pessoas querem estar do seu lado, porque elas não estão preocupadas. É o que aconteceu com esse bendito do Instagram. Quando eu passei por dificuldade, eu não vi ele. Então, muitas vezes as pessoas só se preocupam consigo mesmo.
E nós não podemos ser assim. Essa tribo aqui não estava preocupada se o seu povo estava morrendo, se os soldados estavam morrendo. Eles estavam preocupados era com o dinheiro. E olha, pode ter certeza absoluta que quando você tiver dinheiro, quando a sua vida melhorar um pouquinho, vai aparecer gente para estar do seu lado. Aí é a hora de você selecionar, de colocar as pessoas que estavam com você na hora da dor. Eu tive um cara, uma pessoa que eu aconselhei, uma irmã que foi ela foi para a Holanda, ela foi embora para fora. E quando ela começou a vender as coisas dela, para angariar fundos, arrecadar dinheiro para financiar a viagem dela, a família dela veio igual o Satanás, se levantando contra ela. Não vai, que não vai dar certo, que isso e aquilo. E ela me ligou pedindo oração, pedindo conselho. E eu disse para ela assim: irmã, deixa eu te perguntar uma coisa. Essas pessoas que estão te criticando, na hora da sua dor, elas estavam do seu lado? Na hora que você estava chorando, elas fizeram como Paulo diz: chore, com atenção para essas pessoas. Segue com a sua vida. Então você não tem que dar atenção, razão para quem não chorou, para quem não te ajudou na hora da dor, não. Agora, se a pessoa te ajudou, ajuda. Então, Gideão poderia ter usado a autoridade que foi colocada sobre ele. Você concorda comigo que Deus estava com Gideão, não era com Efraim? Apesar da tribo de Efraim ser a segunda maior das tribos de Israel, Deus não estava com a tribo de Efraim nesse momento. A unção espiritual, a unção de Deus estava sobre Gideão. E Gideão, por estar com unção e com autoridade naquele momento, ele poderia ter colocado a tribo de Efraim no devido lugar, não é? Ele poderia ter lá, sei lá: ei, cala a boca, vocês não fizeram nada para me ajudar, agora que o negócio está fluindo, que está ganhando a guerra, que está dividindo os despojos, vocês querem dar pitaco? Baixa a bola. Mas Gideão, ao invés de escolher essa abordagem, ele escolheu a abordagem de um cristão. A palavra do Senhor diz em Provérbios 15:1: a resposta branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Gideão, com certeza, os sentimentos naquele momento poderiam não ter sido tão cordiais, mas ele se controlou e tratou os seus irmãos com bondade. Certamente Gideão ainda não sabia do que Paulo havia falado muitos anos à frente: irai-vos e não pequeis, não exponha ao sol a sua ira. Certamente eu tenho para mim que Gideão veio como um vulcão. Ele deve ter pensado: poxa, a hora que a guerra está praticamente ganha, vocês querem vir me questionar, perguntando por que eu não chamei vocês? Eu imagino que Gideão deve ter pensado assim: se vocês sabiam que nós estávamos em guerra, não precisa chamar não. Você concorda comigo? Ora, se o meu povo está guerreando, está morrendo, não precisa chamar não, eu vou lá. Eu vou. Então, Gideão, ao invés disso, ele deu uma resposta branda. Apesar disso, ele se controlou e tratou os irmãos com bondade. Provérbios 16:32 diz assim: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Gideão, com essa resposta, provou que ele podia controlar não apenas só um exército poderoso, mas ele também podia controlar o seu temperamento e a sua língua. É isso que nós temos que aprender. Para começar de mim, daqui para lá, nós temos que começar a aprender a controlar o nosso temperamento, a controlar a nossa língua, porque muitas vezes nós, na ira, no calor da situação, nós queremos ir à forma, nós queremos brigar, nós queremos ter razão.
Nós queremos brigar uns com os outros. O esposo briga com a esposa, o pai briga com o filho, a ovelha briga com o pastor briga com a ovelha. Nós sempre queremos, se pudéssemos e se tivéssemos naquela época, certamente muito sangue aí, né? Já teria corrido muito sangue. Então, nós temos que aprender a controlar o nosso temperamento, não só o nosso temperamento, a nossa língua. A Isadora citou o Provérbio 18, 21, morte e vida está no poder da língua. E quem comer dela vai morrer. Quem se alimentar dela vai morrer. Então nós temos que ter, como diz Gálatas capítulo 6, os frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Nós temos que ter isso no nosso coração. Porque muitas vezes nós agimos na ira do calor do momento, mas a palavra branda desvia a ira. Isso aconteceu comigo, eu sempre conto essa história. Um dia a gente foi comprar um CD de jogo, eu e o Mateus era bem menor, aí 10, depois passou para 20, aí o dinheiro que eu dei não deu para comprar. O Mateus veio com o rabinho entre as pernas, né, perdão pela expressão, e disse: pai, esse dinheiro não dá. Aí sabe aquele dia que você está com a macaca, aquele dia que você está irado, aquele dia que você está no fight mesmo? Eu estava nesse dia. Eu acho que eu fico meio todinho. Aí o que acontece? Eu peguei e fui lá. Tá rindo, né? Aí eu peguei e fui lá e fui tirar satisfação do vendedor lá. Cheguei lá, mas que história é essa? Que e aquilo? A resposta dele foi calma e tranquila. Não tem problema, você pode levar o jogo. A resposta branda desvia o furor. Levar o jogo. Eu lembro de outra história também, que se encaixa nisso aqui, como é que é o nome do lutador de boxe lá? Yorubá, lutador de boxe. Ele é campeão, não sei das quantas aí, lutador de boxe. Hoje ele é personal trainer. Ele é moreninho, fortinho, baixinho. E eu brincava com ele, que eu falava para ele assim: eu sou um dos poucos que te derrubou, né, Yorubá? Porque eu orava para ele, ele caía. Aí ele ficava rindo comigo. Aí ele disse que estava no trânsito, um senhor pegou e deu a fechada nele, e ele já baixou o vidro, pôs o braço musculoso para fora, e na cabeça dele ele ia para o fight, né? Ia para tirar a satisfação. Aí um senhorzinho já de idade, a resposta branda desvia o furor. Então Gideão, ao invés de colocar mais lenha na fogueira, ele deu uma resposta branda. Olha qual foi a resposta branda. Ele diz: olha, ele porém lhes respondeu: o que é que eu fiz em comparação com vocês? Ele já vira e já começa a apaziguar. O que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas Oreb e Zeeb nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão acabou com o problema. Então, irmão, você quer acabar com o problema? Quer pôr da divisão, da separação, do problema que está acontecendo, da crítica? Seja manso, seja humilde, controle o seu temperamento, controle a sua língua. Se possível, conta até 10. Se contar até 10 e resolver, conta até 20. Se contar até 20 e resolver, conta até 1000. Se não resolver contar, entra dentro do carro, dá uma voltinha. Na hora que você voltar, tá assim. Eu já tive briga com a minha esposa, mas briga também. Eu já tive discussão com a minha esposa, eu entro dentro do carro, vou dar uma voltinha. Aí você volta, aí você fala assim: agora eu vou separar, agora vai.
Aí você dá uma voltinha no quarteirão, você vai, e o Espírito Santo fala assim: você vai para onde, trouxa? Vocês estão conversando muito. Você vai para onde, trouxa? E o Espírito Santo fala: você tem um plano, ó, tá vendo? Ela sabe que eu vou voltar. Ela sabe que eu vou voltar. Minha esposa não preocupa comigo. Um dia eu fui levar não sei quem em Brasília. Pastor Isnei, fui levar eles em Brasília. Aí era o Rodrigo, que congregava aqui, que ia levar. E um dia não pôde ir. Ele era de noite, ele tem dificuldade, ele dorme cedo, né? A gente sabe disso. Aí das 6 horas ele dorme. Aí ele pegou e foi, me ligou: você não pode levar lá, não? Eu falei: vai, leva. Aí eu liguei para minha esposa, tinha algumas pessoas assim, eu falei assim: eu vou ligar para minha esposa, eu não avisei ela. E ela vai falar assim: vai com Deus. Bem, estou indo em Brasília, vai com Deus. Ligou o telefone e foi dormir. Ela está bem aí comigo. Aí eu falei: eu vou no médico. Vai com Deus. Ela não foi comigo não. Eu estava com chikungunya. Chikungunya, zika, sei lá como que zika eu tô. Aí eu peguei e pensei: ela vai comigo, né? Fazer companhia. Ela pegou e virou para mim e falou assim: vai com Deus. E não liga perguntando se eu estou morrendo, não. Vai com Deus. Mas brincadeiras à parte, Gideão provou que ele podia controlar não só o exército, mas também o temperamento dele. A gente tem que controlar o nosso temperamento. Amém? Eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, mas essa é a maior guerra. Lembra que no início eu falei que a guerra maior não é externa, é interna? A guerra maior do nosso coração é contra os seus pecados que querem fazer nos afastar de Deus. É por isso que a Bíblia diz: irai-vos não pecados. Controla a sua ira, não exponha a sua ira no sol. Seja manso, tenha domínio próprio, controla. Porque quando a gente não controla, a gente vai arrumar mais problema ainda. Então Gideão respondeu de forma branda. Branda. Amém? Responda de forma branda. E olha, não vai dar para falar mais, são 7 páginas, nós ficamos só em 2. Quando a gente fala sobre um assunto, a gente vai vivenciar ou está vivenciando esse assunto. Então, no decorrer dessa semana, vão surgir situações e vão testar o nosso domínio próprio. E você vai lembrar. Seus pulsos vão fechar na hora para você. Você já ouviu aquele chiadinho quando você põe o bife no fogo? Você vai ouvir o chiadinho da sua carne, tentando agir na força do braço, na força da carne. Mas você vai lembrar de Gideão, que controlou o seu temperamento. E se fosse para olhar, Gideão tinha razão. Gideão tinha razão. E além de ter razão, ele tinha a autoridade dada por Deus. Ele poderia se levantar contra esse povo. E se ele se levantasse contra essa tribo, Deus honraria Gideão. Mas Gideão já tinha problema demais. Gideão já tinha problema demais. Ele ainda estava lutando. Ele ainda estava perseguindo alguns reis. 2 reis no total. E esses 2 reis tinham ainda 15 mil soldados. Então a guerra não tinha acabado. Ele ia filtrar os problemas. Seja manso, seja humilde. E as maiores lutas que nós vamos enfrentar não são externas, são internas. É dentro de casa, é dentro de você. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. E nós aprendemos aqui nessas 2 folhas. Toca bem baixinho, por favor. Gideão, o cerne da história está aqui. Ele venceu os inimigos fora de casa, mas ainda precisava vencer os inimigos dentro de casa.
Quem sabe você já conseguiu vencer pecados lá fora, mas não conseguiu vencer os pecados aqui dentro. Quem sabe você conseguiu vencer as lutas lá fora, camina. E depois que